A igreja pudesse receber ele com uma salva de palmas. Ele que é procurador da República. Eu acho que a gente é privilegiado. Talvez me arrisco a dizer aí que como a única igreja no Brasil que tem um procurador na República como pastor. Não sei se vocês sabem, mas o Valmor é nosso pastor lá de Florianópolis, do lado norte da ilha. E é ele quem vai trazer aqui a palavra para a gente essa noite. Glória a Deus. Obrigado, René. Quero conhecer esse Valmor aí que você está apresentando. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Queria brevemente aqui agradecer a Deus por essa graça de poder estar diante de pessoas tão sedentas pelo Senhor. Agradecer ao apóstolo Rina, ao meu pastor Digão, que está ali, escondidinho, ao amigo Boris, ao Renê, ao Tadeu, toda a equipe do Recri. E eu agradecer especialmente a minha esposa, Luciene, que se não fosse ela e essas pessoas que eu nominei, eu não estaria aqui hoje. Que o Senhor te dê graça para me aguentar por muitos anos. Certa vez, irmãos, Jesus Cristo ainda não era homem, mas uma criança. Ele se perdeu de seus pais lá em Jerusalém. E eles, José e Maria, aflitos, se puseram a procurar pela criança e encontraram Jesus, o menino Jesus, assentado em meio aos doutores, à porta do templo. E ao vê-lo, lhe perguntaram a razão do sumiço. E Jesus respondeu-lhes com outra pergunta: por que vocês me procuram? Por acaso não sabem que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Há 21 anos, eu me mudei de São Paulo para assumir o cargo de Procurador da República no Rio Grande do Sul. Hoje eu vivo em Florianópolis e sinto-me muito honrado de retornar à minha terra convertido, para humildemente tratar dos negócios do meu Pai. Glória a Deus. E o que é mais maravilhoso na companhia de irmãos tão especiais, Alguns aqui, já vi lá de cima, lá de Joinville, de Floripa, aqui de São Paulo também. Amém? E para tranquilizá-los, eu vou colocar em prática algo que eu aprendi há muito tempo, quando eu trabalhava no Tribunal do Júri aqui de São Paulo, era procurador do Estado, hoje defensor público, na carreira da Procuradoria de Assistência Judiciária, onde ali a gente fez mais de 60 júris. E aprendi com os meus mestres ali que a gente tem que ser, claro, tem que falar alto para ser compreendido, claro, para ser ouvido e compreendido e, sobretudo, e o mais importante, pouco, para não ser cansativo. Então, não me deixe cansá-los, tá bom? E o tema dessa palavra que Deus me deu, eu fui buscar nas Escrituras e em jejum e oração, o que Deus queria falar com vocês, qual era a sua vontade através da minha vida. E eu fui conduzido pelo Espírito Santo a meditar na palavra que dá nome a esse congresso, uma delas, oportunidade. Eu achei que o Natanael ia roubar a pregação aqui, cadê o Natanael? Mas ele foi para outro texto. Mas
a conclusão que nós chegamos, depois de meditar nessa palavra, é que há uma visão espiritual sobre oportunidade. Uma visão dada por Deus para se concretizar no mundo físico, porque toda a verdade espiritual produz sinais e marcas. Toda a verdade espiritual, ela repercute aqui na terra, através de uma obra, ou uma obra benigna, ou uma obra maligna. O próprio Deus se refere ao envio de Jesus Cristo como uma obra. Jesus, certa vez, respondeu aos seus discípulos que a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. E a segunda conclusão é que, inegavelmente, a crise política, econômica, social e moral do Brasil é uma janela de oportunidade aberta por Deus sobre a nossa nação, a igreja brasileira, e que traz a reboque aquilo que eu entendi do Senhor, que é a maior oportunidade da sua vida. E a propósito, eu gostaria de perguntar a vocês, e que vocês se perguntassem: qual a maior oportunidade da minha vida? Vocês já pararam para pensar nisso? Que o Espírito Santo comece a trabalhar no seu coração e prepare a sua mente e o seu coração para compreender isso. Então nós vamos meditar sobre esta questão. Qual a maior oportunidade da minha vida? Como ela se manifesta? E o que Deus espera que eu faça? Qual a minha atitude perante isso? Por isso eu gostaria de convidá-los a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do verso 41. Eu vou ler a tradução Almeida, revista e atualizada, se tiver no ponto aí, não sei qual a tradução que vocês usam. Enquanto você procura o texto, eu gostaria de sugerir, que você aplicasse essa mensagem não apenas no contexto pessoal, mas que a compreendesse e a colocasse acima do contexto da sociedade contemporânea, globalizada, anticristã, pós-moderna e pré-apocalíptica em que vivemos. Uma sociedade que criou o Estado moderno, esse monstro que, nas mãos de nazistas, fascistas e, sobretudo, de comunistas, deu causa ao genocídio do século XX e que agora recrudesce mais iníquo e mais cruel pelo Estado Islâmico. Uma doutrina política e religiosa que veio à semelhança de Satanás para matar, roubar e destruir a liberdade conquistada por Jesus Cristo a todos os povos, a todas as línguas, a todas as nações, na cruz do Calvário. Que você tenha essa compreensão. Amém? Vamos ler? Lucas, capítulo 19, verso 41. A epígrafe da minha Bíblia diz: Jesus chora à vista de Jerusalém.
Diz o texto: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Antes de entrar na análise do texto, gostaria que você curvasse sua cabeça para a gente orar. Senhor Deus, amado Pai, é com muito temor e gratidão que suba a esse altar mais uma vez, Senhor, para glorificar o Seu nome. E te peço, ó Pai, que a Sua vontade seja feita neste lugar. Que o Senhor possa me usar mais uma noite para abençoar a Sua igreja. Como dizia o apóstolo Paulo, eu morro para que Tu vivas em mim, Senhor. E que toda a honra e toda a glória seja ao Cordeiro Santo, que Ele receba a recompensa pelo seu sofrimento, em nome de Jesus. Amém? Nesse texto, ele fecha um contexto em que Jesus está para ingressar triunfalmente em Jerusalém. Uma multidão jubilosa o acompanha, louvando a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. E dizem: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. É a apoteose do ministério de Jesus. O povo de Israel recepcionando o Messias, o filho de Davi, com a esperança de que ele seja o líder militar que irá libertá-los do jugo e da opressão do Império Romano, e daí implantar o reino de Deus na terra. Estavam enganados. A missão de Jesus era maior, muito maior. Nada diferente, irmãos, do que vemos nos tempos atuais, em que esperamos muitos de nós esperamos que Jesus venha nos livrar do jugo de governos como o nosso, de governos iníquos, corruptos. Que Jesus venha nos livrar da criminalidade, da miséria, do desemprego, da fila do SUS, das duplicatas vencidas, da perseguição. Que Jesus venha curar as nossas enfermidades, venha restaurar os nossos relacionamentos, venha nos livrar das drogas. Enfim, que o Senhor venha eliminar as causas do nosso sofrimento. Os tempos que Jesus vivia talvez fossem piores do que o que nós vivemos. E aí Jesus, de repente, no caminho a Jerusalém, ele para no Monte das Oliveiras, olha para aquela cidade e chora compulsivamente. A Bíblia nos mostra que Jesus chorou em 3 oportunidades. Quando foi ver Lázaro no sepulcro, no Getsemane depois, e neste texto aqui. Só que neste texto, o choro de Jesus foi diferente. E nós sabemos disso por conta da palavra grega utilizada para esse choro.
Esse choro foi muito profundo, um choro intenso, um choro extravagante, um choro com gemido, com dor, estridente, um choro que você podia ouvir de longe, um choro profundo, da mais absoluta tristeza. De uma aflição sem tamanho, como um choro de um pai que não aceita perder o seu filho. Um choro que mostra o coração de Deus, o coração do Pai, através do Filho. Esse choro chega até esses dias, irmãos. Chega até 2017. Porque Jesus chora por cada pessoa, por cada família, por cada cidade, por cada nação que perdeu e que perderá a oportunidade da visitação, a maior oportunidade de nossas vidas. A maior oportunidade de nossas vidas é não perder o tempo da visitação de Deus, do seu Pai, que te olha lá de cima e que mandou o seu Espírito habitar dentro de cada um de nós para nos guiar, para nos conduzir. O texto fala que eles seriam arrasados, que não ficaria pedra sobre pedra, porque eles não reconheceram a oportunidade da visitação. Reconhecer, o que é reconhecer? É um conhecimento estruturado numa experiência pessoal, num fato perceptível e sensível pelos sentidos do corpo. Quando você reconhece algo, é como que você pode ver pelos olhos, ouvir pelos ouvidos, tocar com as mãos e entender com a razão. Razão. A nossa fé é estruturada na razão. Um filósofo grego chamado Aristóteles dizia que o conhecimento vem pelo espanto. E Jesus, o que ele fazia para aquele povo, na época que ele esteve sobre a terra? Provocava espanto, assombro, para despertar a sede pelo conhecimento, ou melhor, pelo reconhecimento de que ele era o Messias. Quem não se espantaria com o milagre de Jesus? Você como testemunha de um milagre, de um cego enxergando, de um morto ressuscitando. Imagine você no funeral de Lázaro e depois de 4 dias tomando café com ele, indo pegar um culto com Lázaro. A visitação de Deus, irmãos, é um milagre. E o milagre é um fato intencional. Não é um fato acidental. Porque há uma consciência que age por trás do milagre. Uma consciência que é soberana e dona de si mesmo. A consciência divina. Jesus perguntava aos cegos se queriam enxergar, aos paralíticos se queriam andar, aos leprosos se queriam ser limpos. E aí realizava o milagre, causando espanto em todos. Quando ele curou 10 leprosos, só um voltou.
E Jesus, acho que no Monte das Oliveiras, estava chorando pelos outros 9. Diante do milagre, é impossível não reconhecer que Deus está ali, te visitando. A sua conversão foi um milagre. A minha conversão foi um milagre. Irmãos, eu fui convertido por uma ligação celular, por uma oração feita a 1h da manhã, por uma serva de Deus que foi moradora de rua e hoje é uma profeta do Senhor. Como Deus é louco, como faz coisas loucas. Procurador da República, perseguido por causa de uma investigação, de uma operação tocada em Florianópolis, se vê ameaçado de morte, sua família ameaçada de morte, escoltado pela Polícia Federal, um inferno. A vida virou do avesso. E eu queria respostas. Eu não encontrava respostas nas coisas que estavam diante dos meus olhos. E um dia eu liguei para o meu irmão, falei, mano, eu vou me matar. Porque estão querendo matar minha família. E eu sou a causa. E aí meu irmão, que é pastor aqui em São Paulo, falou, não, amor, liga para a irmã Rosângela. Falei, o que tem ela? Falei, não, fala com ela antes. Só isso? Antes de matar, liga para o profeta. Falei, tá bom. Eu liguei, irmãos. E aquela noite, quando ela concluiu a conversa, foi rápida. Falei, posso fazer uma oração por você? Eu falei, pode, né? Aquela oração mudou a minha vida. Glória a Deus. Não sabia o que era dormir. Havia 6 meses. Naquela noite dormi feito um passarinho. Não importei nem com a minha sogra que estava em casa, né? E aí, irmãos, aquilo me espantou tanto. Falei, o que aconteceu? Eu preciso conhecer isso. Eu preciso conhecer Jesus. E aí, Jesus Delivery, né? Trouxe a irmã de São Paulo com o marido, né? Para a minha casa. E ali a gente foi sendo ministrado na palavra de Deus. E Deus foi fazendo a obra. Porque eu entendi que eu não poderia perder a oportunidade da visitação de Deus. Glória a Deus. Oportunidade na Bíblia, nesse texto lido, é uma palavra, a tradução de uma palavra grega muito conhecida no meio cristão, a palavra kairos, né? Vocês já ouviram falar dessa palavra? Já ouviram, né? Kairos, que é uma das 2 palavras gregas utilizadas para tempo, a outra é cronos. E aí, meditando e buscando o significado dessa palavra também no contexto cultural, olha só o que nós descobrimos, né? Que na mitologia grega, Cronos, falando primeiro de Cronos, era um titã. Era um titã que se tornou senhor do céu após destronar o seu pai Urano. E a partir
desse acontecimento, os titãs passaram a governar o mundo. Cronos, então, era a personificação do Senhor do tempo, aquele que a tudo devora. E Kairos, por sua vez, era representado por um jovem que não se preocupava com o relógio, com o calendário ou com o tempo cronológico. Ele era um jovem que sempre estava nu e tinha asas nos ombros e nos tornozelos. E tinha mechas de cabelo caindo sobre a sua testa, mas a sua nuca era calva. Então, se vocês procurarem ali, existem pinturas representando Kairos. Então, ele não tinha cabelo atrás, né? Era uma espécie... E as mechinhas na frente, né? Uma espécie de Cristiano Ronaldo, né? Daqueles tempos. Né? Um menino rápido, né? Tem asa no pé. E devia ser meio, né, metrosexual. Você pode ver aí as figuras de Kairos. Kairos não podia ser pego de passagem, ele só podia ser pego quando ele estava diante de ti. Porque uma vez ultrapassado, passado por você, você não podia alcançá-lo e tampouco agarrá-lo, porque ele não tinha cabelos na nuca. Interessante isso, né? Porque é exatamente a representação do tempo de Deus. O tempo de Deus é algo que você não pode deixar passar. Devia ser proibido, né? Quando você nascesse, na sua certidão de nascimento, é proibido, quando Deus te visitar, você fechar a porta, não deixá-lo entrar. Mas acontece que não é assim. Na teologia, Kairos, portanto, descreve o tempo de Deus, a eternidade, e o Cronos, o tempo linear, o tempo cronológico. Deus, através do seu Kairos, Ele conduz todos os seus filhos, todos aqueles que Ele quer visitar, a um momento de crise. Por quê? Porque no momento de crise, é o momento mais oportuno e decisivo para Deus intervir. Muito provavelmente, quando Deus interveio na sua vida, foi no momento de crise. Crise conjugal, crise profissional, crise por conta de enfermidades, não sei. Mas você certamente vai associar essa visitação de Deus ao momento de crise. Porque a crise, ela gera o agir de Deus, porque é quando o homem tem o seu coração amolecido para entender aquilo que não está diante dos seus olhos. Mas para facilitar nossa vida, vamos aplicar essa palavra. Eu queria te convidar a abrir no livro de Teoria dos Apóstolos, capítulo 9. Teoria dos Apóstolos, capítulo 9. Está achando aí, né, irmão? Atos. O Evangelho não é para viver em teoria. O nome do livro é Atos. Já vai pegando aí o que Deus está nos falando esta noite. Atos, capítulo 9, fala da conversão de Paulo. Eu vou ler 4 versos, porque a história é conhecida, se não é, devia ser, né? Atos 9, verso 3. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues.
Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Até aí. Como disse, o conhecimento de Deus vem pelo espanto. Deus criou uma crise na vida de Paulo. Um aguilhão, duro recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Aguilhão, que é aquela vara de ferro pontiaguda que espeta, né, os animais para conduzi-los. Deus criou na vida de Paulo uma crise existencial, uma crise teológica. Imaginem Paulo assistindo a pregação de Estevão e depois ele sendo apedrejado e o seu manto caindo aos seus pés, aquele homem vendo os céus abertos e Jesus lhe estendendo as mãos. Um fariseu dos fariseus, hebreu dos hebreus, um homem versado na cultura, na teologia, vendo um jovem enxergar Deus no seu trono. Aquilo deve ter dado uma confusão na cabeça dele. E aí ele se colocou na empreitada de perseguir os cristãos. Não pode ser, não pode ser. Como que Deus visita um galileu e não me visita? E Deus, Ele cria crises para que nós o enxerguemos, porque Deus é um Deus pessoal, Ele trata no particular conosco. Ele cria fatos em nossa vida. Por isso que o cristianismo não deve ser associado a um sistema religioso baseado em crenças, não. Se tem algo que é baseado em fatos, é o cristianismo. As crenças estão nas promessas, não é verdade? Por isso que a nossa fé não é fé e não é fideísmo, porque fideísmo é uma fé cega. A nossa fé não é cega, a nossa fé é racional, a nossa fé é baseada em fatos históricos. Fato é algo que aconteceu e que não pode mais desacontecer. Você está aqui esta noite, é um fato, não tem como desacontecer isso, nem que você fosse abduzido, você esteve aqui. Deus te buscou onde você estava, investigou a sua vida, pesou o seu coração, te espantou para que você o conhecesse. E por que Deus me visita? Por que Deus te visita? Por que Deus visitou Paulo? Qual a intenção de Deus? João 14, não precisa abrir, 8 e 9. Diz assim, Jesus diz ao seu discípulo Felipe: quem vê a mim, vê o Pai. Mostra-me, como dizes, mostra-nos o Pai. Jesus veio a esta terra revelar o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus veio a um planeta órfão revelar o Pai. Porque não há nada anteriormente na história de Israel, nada na lei, nada em Moisés, em Davi, em Elias, em todos os grandes líderes de Israel, que em sua época pudessem revelar
adequadamente o Pai. Este planeta teve a oportunidade de ver algo que nunca tinha visto antes. Isto é, que existe um Pai e que Ele veio te visitar. Primeiro em Jesus e depois pelo Espírito Santo. Pode aplaudir o Senhor. Uma vez eu estava no sul da França, numa igreja do século XVIII, uma igreja, uma arquitetura belíssima, e duas famílias assistindo o culto de domingo, a minha e de um casal russo. E a pastora, ela sexagenária, ela pregava num púlpito que saía da parede, assim, igual do filme de Lutero. Uma construção belíssima, a igreja vazia. Era o ano de 2009, em que se comemorava os 40 anos do homem ter chegado à Lua. Ela dizia da sua autoridade que o fato mais importante da história não foi o homem ter chegado à Lua, foi Deus ter pisado a terra. E Ele fez isso por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, em Gálatas 1,15, ele diz, ele teve essa revelação: aprove revelar o seu Filho em mim. E aí nós entendemos o cerne dessa mensagem. Deus quer te visitar para revelar o seu Filho em você. Revelar o seu Filho dentro da sua casa, para que as pessoas que te conhecem, que te visitam, seus vizinhos, seus familiares, saibam que Jesus mora ali em você. Na sua empresa, para que os seus empregados, os seus clientes, seus fornecedores, saibam que Jesus mora em você. Nas escolas, nas universidades, para que todos que convivem contigo saibam que Jesus é revelado através de você. Porque Ele é Emanuel, Deus conosco, Ele está aí, ansiando se revelar através da sua vida, dos talentos que Ele coloca no seu coração, daquilo que vem do céu, que é puro. Paulo, em Colossenses 3:3, olha o que Deus usou esse homem. Olha como Deus se revelou através desse homem, que se viu caído ali no caminho de Damasco. E que a primeira palavra que saiu da sua boca foi: Senhor, o que queres que eu faça? Depois de saber que era Jesus, fez uma provinha ali: quem és tu, Senhor? O que queres que eu faça? E Jesus falou: pega teu rumo aí, vai para a rua direita, não para a esquerda. Vai para a rua direita. Quem tem ouvidos que ouça. E Paulo, em Colossenses 3:3, diz assim, que a nossa vida, a minha e a sua, está oculta juntamente com Cristo, em Deus. O que significa isso? Significa que se a sua vida está oculta
em Jesus Cristo, a oportunidade da sua vida está ali também. É continente e Jesus é conteúdo. Tudo o que você precisa saber a respeito dos seus negócios, da sua profissão, da sua família, de você mesmo, está oculto em Jesus Cristo, em Deus. Por isso, se eu quiser viver uma vida verdadeira, eu tenho que entrar no tempo de Deus, onde Ele vive, no Kairos dele, onde o Espírito Santo de Jesus Cristo vive, e ali obter a revelação que eu preciso para a minha vida, para o dia seguinte, para onde eu tenho que ir, para o que eu tenho que fazer. Por isso, urge aproveitar a oportunidade da visitação. Urge, porque ela termina, um dia acaba, um dia o Espírito Santo será retirado da terra e a palavra não será mais achada. Amós 8. Vivemos o tempo da graça. Este texto se conecta com Daniel 9, que fala das 70 semanas. Nós vivemos a última semana em que é possível ser visitado por Deus. Deus interrompeu o relógio na 69ª semana para te dar a oportunidade de ser visitado por Ele e de viver uma vida transformada, uma vida renovada, uma vida que você nunca viveu e que você nem cogita possível que seja vivida. A sua vida está oculta em Jesus Cristo. Isso é tudo o que você precisa saber. Concluindo, qual foi a maior oportunidade da vida de Jesus Cristo? Em Levítico 18:5, Neemias 9:29, Ezequiel 20:13, Lucas 10:28, Romanos 10:5 e Gálatas 3:12 fala que há um prêmio para aquele ser humano que cumprisse a lei. E esse prêmio só um buscou. Esse prêmio era a ressurreição. A maior oportunidade da vida de Jesus Cristo era a ressurreição. Mas para haver ressurreição, tem que haver morte. Tem que morrer, irmãos, para conquistar o prêmio. Há galardões esperando-nos no tribunal de Cristo. Deus, depois que eu me converti, me deu muitas oportunidades, abriu muitas portas para mim. Eu fiz um mestrado no exterior, em que entre 31 alunos, o que teve as maiores notas foi eu, o brasileiro, o único brasileiro que tinha ali. Depois, eu quis lecionar numa universidade, Deus abriu a porta, passei em primeiro lugar no concurso. E aí, um belo dia, Deus me pede tudo isso. Eu lembrei do que Paulo disse em Filipenses, pela sublimidade do amor de Cristo, considero
tudo isso esterco. Esterco. Há coisas maiores para aqueles que amam a Deus, muito maiores, muito maiores. Jesus, por ter aproveitado a oportunidade, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh, aleluia. Ao ser encontrado por Deus, irmãos, na visitação, no tempo da visitação, no milagre da visitação, 3 coisas você pode fazer. Primeiro, arrepender-se, confessar seus pecados, abrir seu coração. Porque Deus, Ele te visita porque Ele pesou seu coração e Ele enxergou um pouquinho de fé ali. Um pouquinho de possibilidade de arrependimento. Ele pesou seu coração e viu que seu coração não é como o coração endurecido de Faraó. Depois você pesquisa no livro dos mortos do Egito o que é o coração pesado de Faraó. Você vai se assustar e vai procurar sua liderança, seu líder de célula e se arrepender rapidamente da vida que você está levando, dos caminhos que você está trilhando. Segunda coisa, permitir que o Espírito Santo de Deus te transforme. Transformar, o que é? Mudar de forma. Então vou fazer uma plástica, vou pôr um botox espiritual. Não. Transformar o seu caráter por dentro. A coisa muda a partir de dentro, é de dentro para fora. Deixa que Ele troque o seu coração de pedra por um coração de carne, para que Ele possa converter o coração dos pais aos filhos, como diz em Lucas 1,17. E a terceira coisa é buscar intencionalmente a Deus. Buscar intencionalmente a pessoa de Jesus Cristo, e a pessoa do Espírito Santo, e a pessoa do Pai. De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força, para fazer a vontade de Deus e não a sua, como o apóstolo Paulo, a quem o Senhor disse, queria sofrer muito por causa do Evangelho. E ele pagou o preço, cumpriu a carreira, guardou a fé. É como se Deus falasse hoje para a igreja, parafraseando John Kennedy, no discurso de posse em 1961, ele disse uma frase que é muito conhecida: não pergunte o que seu país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelo seu país. E Deus te diz hoje, não pergunte o que Deus pode fazer por mim, pergunte o que eu posso fazer pelo Senhor, por amor a Cristo, por amor a Cristo. Você é chamado para revelar o Pai, onde quer que você esteja. E quando você revelar o Pai, você vai ser influente. E eu vou terminar com um testemunho de um homem que foi condenado à morte, à pena de morte. E no momento em que esta pena iria ser executada,
veio uma ordem do czar Nicolau I, comutando a pena, transformando a pena de morte em uma pena de serviços forçados na Sibéria. Estou falando de Dostoiévski, cujos romances são considerados os maiores romances da história. Quem já leu Crime e Castigo, Irmãos Karamazov, O Idiota, tem um... E Dostoiévski, ele, ao sair da prisão na Sibéria, onde ele lidera o Novo Testamento, nas horas vagas, ele lia a Bíblia, lia a palavra de Deus. E aí quando ele saiu, 4 anos depois, ele mandou uma carta para a baronesa von Vicini, que era sua conselheira espiritual, em que ele confessava, parece que ele está falando para nós nos dias de hoje, né? Que ele confessava que ele era um filho do século da falta de fé e de dúvidas. Diz ele na carta: às vezes Deus me envia instantes de paz. Nesses instantes, amo e sinto que sou amado. Em um desses momentos, compus para mim mesmo um credo, onde tudo é claro e sagrado. É um credo muito simples, ei-lo aqui. Creio que não existe nada mais belo, mais profundo, mais atraente, mais viril e mais perfeito do que Cristo. E digo a mim mesmo, com um amor mais ciumento de quanto existe ou possa existir, que se alguém me provar que Cristo está fora da verdade e que esta não se acha nele, prefiro permanecer com Cristo do que com a verdade. Louvado seja o nome do Senhor.